Boa tarde, vamos reiniciar, na verdade, a nossa videoaula, nosso segundo momento, né? E agora nós estamos recebendo aqui a nossa querida amiga Aurilene, doutoranda em Linguística pela UES. Seja bem-vinda, Aurilene. Muito bem. Dando continuidade ao nosso trabalho aqui, espero ter compartilhado a tela com vocês. Vamos fazer um breve resumo do que nós fizemos até agora. Até agora, nós provocamos o grupo, nosso pequeno grupo, com a seguinte pergunta: qual o feminino de elefante? E vocês viram que, dependendo das gramáticas, a escola que você estudou, você pode ter diferentes respostas. E vocês também observaram, dizer da minha parte, que a gramática ela cria uma densidade desnecessária quando ela vai se ocupar com questões relacionadas ao sexo, ao gênero sexual, né? Digamos assim, a genitália, aos bichos, por exemplo, saber se é macho ou fêmea, criar epicenos, né? Criar esse mundo biológico no reino da gramática. Então, o mundo da linguagem, ele não pode reproduzir o mundo natural. Quando isso ocorre, a gente está numa linguagem especializada, não é o caso agora. Nós vimos também, e continuamos a apresentar para vocês, que pelo menos 4 são fontes de aprofundamento sobre a temática flexão. Você tem um suporte teórico, linguístico, e eu citei que a principal fonte hoje é uma fonte clássica, que é o Matoso Câmara Júnior. Tem um barulhinho aí, gente, mas vai passar, é um carro passando na rua. Um segundo ponto importante, que é fonte também de nossa consulta, que é o VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele é uma fonte preciosa, talvez mais importante do que uma gramática ou o próprio dicionário, para você saber se o gênero gramatical de determinada palavra. O VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que está disponível online. É uma consulta muito interessante, tem só o termo, não é um dicionário. Mas agora a academia também está disponibilizando um dicionário, certo? Porque o dicionário traz acepções. O VOLPE não, só traz o tesauro, né? O tesouro da língua, que é o seu léxico. Mas o VOLPE traz o gênero, ele traz o número. Então, por excelência, ele traz a flexão nominal. Uma outra fonte preciosa para entender sobre flexão de número é a gramática normativa, né? Então, a gramática normativa, ela é bem interessante a gente consultar, porque a gramática normativa, ela traz capítulos, traz aquela doutrina, reproduz, né? Toda a tradição gramatical que vem desde o século XVIII, desde Paul Royal, né? Francesa, né? As gramáticas francesas de Paul Royal, como também as gramáticas mais antigas da língua portuguesa, né? Gramáticas lá do século XVII, século XVIII, que em Portugal foram bastante abundantes. E outra e última fonte, que eu considero também importantíssima, é o dicionário.
E eu citava o caso do dicionário Wise, que eu considero mais completo, porque o Wise ele traz a datação, traz a ortoépia, traz as acepções, traz a categoria gramatical, traz a sinonímia, traz parônimo, ele traz a etimologia, traz a gramática e o uso do termo. Então, é uma fonte enciclopédica preciosa, certo? E agora nós vamos ver a nomenclatura gramatical, a chamada NGB, que no final dos anos 50, né, ou nos anos 60, basicamente, elas passaram a ter um impacto, a nomenclatura NGB passou a ter um impacto importante na feitura das gramáticas normativas, né? E muitas gramáticas surgiram nos anos 60, 70, né? Eu mesmo estudei naquela do Pascoal Segala, né? Como ela é tradicional e tem uma beleza também, né? Na feitura, na disposição daqueles capítulos. Essa portaria de 1959. Só me interessou, eu fui à NGB, só observar como é que ela lida com a flexão, certo? A flexão de número e gênero, e como isso acabou repercutindo na estruturação das gramáticas normativas. Ela vai dar, em NGB, ela vai dar por categoria gramatical. Então, ela começa falando da flexão dos nomes, no caso, do substantivo. Aí diz que a flexão se dá em gênero e número. Aí veja a importância do que nós colocávamos para vocês anteriormente. De onde veio aquela ideia da gramática normativa, de colocar epicenos, comum de dois gêneros, sobrecomuns? Onde foi que veio essa ideia? Veio exatamente da nomenclatura gramatical brasileira. O Antenor Nascentes, ele é talvez o principal porta-voz, né, dessa portaria. É uma portaria que, inclusive, recebeu o nome dele, a portaria do Antenor Nascentes. Um grande filólogo, estudioso, uma referência importante. Mas a NGB traz essas implicações para o ensino de gênero. Então, já vem com a noção do masculino e feminino, seguindo toda aquela tradição clássica, né? O clássico, as línguas clássicas, o latim e o grego trazem masculino e feminino e o neutro. E agora ele acresce o epiceno, o comum de dois gêneros e o sobrecomum, tá certo? O epiceno, mais cedo, alguém colocava na história do cobra, né? A cobra, aí quando a gramática está preocupada em dizer a cobra macho, a cobra fêmea, ela não está preocupada com gênero, ela está preocupada com a genitália, né? Ela está preocupada com sexo. Mas isso não é papel da gramática, né? Extrapola. É um compromisso extralinguístico, né? Você se ocupar de sexo, não é lugar da gramática. Então, a cobra, a palavra feminina, acabou. Certamente existe a cobra macho, a cobra fêmea, mas para nós falantes, consulentes da língua, eu mesmo nunca tive interesse em saber o sexo das cobras, né? Agora, um biólogo, sim. O número singular e plural, seguindo toda a tradição das línguas clássicas também. A flexão do artigo em gênero e número, portanto, toda vida que eu falo flexão, estou falando em palavra variável. A flexão do adjetivo, que é considerada nome, em masculino e feminino quanto ao gênero, singular e plural quanto ao número. E só um minutinho.
E o numeral, também masculino e feminino quanto ao gênero, dois, duas, né? E numeral, singular e plural. E temos ainda o pronome, também masculino e feminino, em número singular e plural. O que é que nós estamos apresentando? Todas aquelas palavras ditas variáveis. O que torna o caráter de variabilidade das palavras, das categorias gramaticais, é essas palavras terem flexão em gênero, nessa categoria gênero, e na categoria número. É isso que a torna. Então, você tem lá substantivo, adjetivo, pronome, o verbo aqui tem quanto ao número, mas não tem gênero, né? Os verbos não têm gênero, por isso que a gente não colocou. A gente colocou mais aqui na categoria que a gente poderia chamar naturales, nomes, né? Para seguir a tradição de Varran. Aí, Matoso Câmara Júnior, ele traz uma questão aí, nesse momento eu já estou entrando numa reflexão linguística. Ele diz assim, a flexão de gênero, na tarde de hoje, o nosso foco é flexão de gênero. Diz então, a flexão de gênero é exposta de maneira incoerente e confusa nas gramáticas tradicionais do português. A flexão de gênero é exposta, quer dizer, é descrita de maneira incoerente. Ele está certamente fazendo uma crítica em GB, né? Por que colocar epiceno sobre comum, comum de dois gêneros? Por que fazer tanta... não simplificar isso? E mais adiante, eu gosto muito do Matoso Câmara Júnior, tem uma forte influência de seus trabalhos, né? Ainda hoje, nós temos até edição agora, a edição crítica da obra dele. É uma obra que você encontra até na internet, você pode baixar. Então, aqui é uma crítica muito forte à MGB. Para que inventar sobre comuns? Que papo é esse? Que conversa é essa, né? E confusa. Confusa como? Uma gramática normativa que é repleta de regras, mas que as regras fossem mais elegantes, mais breves, né? São regras que criam confusão. Aí você diz, é isso que justifica a exceção? Talvez. As exceções, às vezes, a gente pensa que a gramática tem muitas exceções, mas não são muitas, são graves, né? Porque a exceção em gramática sempre derruba a regra, é terrível. Você tem lá, não, mas para esse caso não serve. Aí, mas por quê? Não, aí a gramática também não se ocupa de explicar. Então, aqui, a primeira chamada de atenção é a visão de Matoso Câmara Júnior, que é o pai da linguística no Brasil, de dizer, olha, a flexão de gênero precisa ser discutida, precisa ser refletida. Nós precisamos discutir isso, porque na forma como está na gramática tradicional, é incoerente, não tem sentido, aqui nesse sentido, não tem sentido, e confusa. Quer dizer, tem uma misturada aí que não é elegante. Muito bem. Quando se fala em estudo de flexão nominal, eu tenho uma forte influência, porque eu fui seu aluno e sou seu amigo ainda hoje, que é o Zé Lemos Monteiro. O Zé Lemos Monteiro foi professor da UFC, da UES, né? Uma figura. Eu acho que depois do Matoso Câmara Júnior, certamente o Zé Lemos Monteiro é
um grande nome assim, da linguística, né? Ele conseguiu esse feito. É vivo ainda, né? Está aposentado, é vivo. E na flexão nominal, o Zé Lemos Monteiro, ele chama a atenção da importância da sincronia e da diacronia. Ele até tem um capítulo anterior à obra dele, que é sobre a morfologia portuguesa, ele tem até um capítulo específico sobre sincronia e diacronia. Mas vocês verão, não em gênero, mas sobretudo em número, como em determinado momento o retorno à diacronia, a reconstituição diacrônica de um termo, como ele é importante para flexão na sincronia. Então, e o processo derivacional, né? Eu digo assim, treva, aí eu quero dizer tenebroso, aí eu recorro à forma latina, né? Isso mostra que a língua todo o tempo é sincronia, quer dizer, como ela está hoje, mas é ao mesmo tempo diacronia. O processo derivacional, como depende da diacronia. Como a gente não pode separar no processo derivacional, que não é objeto de estudo aqui, a sincronia e a diacronia. Não há lugar para separar. E o Monteiro Lobato, o Zé Lemos Monteiro, Monteiro Lobato também foi um grande estudioso, né? Citando aqui, me atrapalhando com Monteiro Lobato, mas Monteiro Lobato dominava a língua portuguesa, a estrutura da língua, e abusou muito, né, desses conhecimentos prévios, e criou uma gramática da Emília, né, a gramática normativa da Emília, que poderia ser objeto de estudo também. O Zé Lemos Monteiro, ele fala, aí utilizando o termo gramatical, desinência, chamada desinência de gênero e a desinência de número. Eu lembrar para vocês que a linguística, o próprio Monteiro, Zé Lemos Monteiro, às vezes ele fala em morfema, né? A abordagem linguística chama morfema porque é essa unidade discreta, essa menor unidade significativa dentro de uma palavra. Né? Então, ela é um guarda-chuva muito mais que desinência. Enquanto a desinência é só para o final das palavras, o morfema, eles podem aparecer antes, no interior da palavra e também no final. A vogal temática é um morfema. O radical, um morfema. O sufixo também é um morfema. Já a desinência, são sempre as terminações, né? Desinência nominais, de gênero, de número e também as desinências verbais. Muito bem, as desinências de gênero são duas. A desinência do masculino e a desinência do feminino. Na desinência do masculino, a gente nem fala desinência do masculino, certo? Porque ela não existe, ela não aparece. Nós chamamos simplesmente morfema zero. Morfema zero. Morfema zero é quando eu digo assim, nós veremos daqui a pouco um exemplo, eu digo assim, menino, menina. Qual a desinência de gênero? É o A. A é desinência de gênero. Mas o O de menino não é desinência de gênero. É o quê? Vogal temática. Então, a vogal temática é como se ela preparasse o radical, menino, até o N, né? Forma um radical, para receber as desinências. Por isso que eu digo assim, menino, meninão, meninada. Cadê a vogal temática? Sumiu. O papel da vogal temática é desaparecer, é o que o Rebouças Macambeira chama de vogal caduca, ela desaparece e dá vida às novas palavras, no processo derivacional. Porque a grande diferença entre flexão e derivação é exatamente essa. Enquanto a flexão ela não altera a palavra,
A outra, a derivação, ela vai aumentando o léxico da língua, né? Ela vai verticalizando a língua, vai dando entradas no dicionário cultural da língua, né? Tá certo? Por isso que você encontra, assim, no dicionário menino, mas não encontra meninos na entrada. Mas você encontra no dicionário meninada, meninil, meninão, você pode encontrar. Por quê? Porque o processo de derivação, ele é lexical, né? Ele vai gerando novas palavras. Dentro da economia da língua, o processo derivacional, ele enriquece o léxico. Muito bem. E a descendência de número, no singular é um morfema zero, e no plural é um morfema S, certo? Que é representada aí por essa fricativa desvozeada, né? Alveolar desvozeada. Muito bem. Isto aí é de forma muito elegante. Eu gosto do Lemos porque o Lemos é muito elegante, né? Ele é simples, é muito objetivo. Lemos nos chama a atenção, mas ele não, Matoso Câmara Júnior, primeiro do que ele chama a atenção que há entre o masculino e feminino uma oposição que a gente chama privativa, certo? Saco, sacra. Ele, ela. Doutor, doutora. Ateu, ateia. Espanhol, espanhola. Eu não concordo muito com ele entre saco e saca. Vou mostrar aqui para vocês, né? Às vezes eu tenho vontade de ligar para ele, eu tenho contato quase todo dia com ele, mas eu noto que ele não quer mais discutir muito essas questões, aí eu pouco, né? Então, na verdade, você tem saco, você tem a palavra masculina, o saco. Em a saca, a palavra é feminina. Mas, a rigor, eu não posso dizer que a saca é feminino de saco. A rigor, não posso dizer. Mesmo porque eu vou mostrar para vocês em seguida, eu acho que eu trago exemplo, que saca pode ter uma acepção bem diferente de saco. Próxima, mas diferente. Agora, é verdade, eu digo assim, ela é ele. Ela, ela. Ele, ela. Então, você nota que aí continua o pronome, né? O pronome do caso reto aí. Doutor, doutora. Realmente, gênero masculino e o outro feminino. Ateu, ateia. Espanhol, espanhola. O espanhol é um bom exemplo, né? Que basta você acrescentar a palavra, o morfema A, que já está indicando o gênero. Então, o caso do saco. Nesse aqui, eu estou discordando do meu querido, Monteiro, né? Zé Lins Monteiro. Por que eu estou discordando? Porque eu não vejo que saco pode ter o mesmo sentido de saca, é verdade. Mas, no uso da língua, saco, por vezes, é bem diferente. Então, veja aí, Bernardo Boldrini, que foi aquele menino que foi encontrado morto, né? Ele diz assim, o seu corpo estava num matagal, dentro de um saco. Um saco. Aí, aqui, no outro exemplo, todos eu extraí da Folha de São Paulo. Com o preço da venda da saca, então, na língua portuguesa, quando a gente quer se referir ao peso, ao valor, a gente usa saca. Quando a gente quer falar só o saco, né, como aquele recipiente, aí a gente diz saco. Nós fazemos essa diferença. Por isso que eu acho que não cabe bem, porque o gênero, naquela perspectiva de variação
ela não pode trazer conotação de acepção, né? Nova conotação. Não é um exemplo que eu quero dar aqui, mas como é o nome do autor, meu Deus? Pronto, é o Luiz Carlos da Silva Rocha. O Luiz Carlos tem um livro bem interessante, Estruturas Morfológicas do Português, é um livro muito interessante, né? Rico, muito importante para a nossa leitura. E tem um momento que ele levanta o questionamento e diz, olha, eu não concordo muito com essa história de flexão e derivação, e que derivação forma nova palavra, tal, não sei o quê, mesmo porque a flexão, às vezes, ela causa uma nova palavra. Mas ele não dá exemplo. No livro dele, ele não dá exemplo. Mas eu dou um exemplo. Eu encontro exemplo facilmente. Por exemplo, o caso de treva. Eu digo assim, olha, e ali, rapaz, naquela rua é uma treva danada. Quer dizer, uma escuridão danada. Mas se eu flexiono e coloco assim, trevas, aí ele está no mundo das trevas. Eu posso entender trevas por ignorância, falta de conhecimento. Então, você vê que... E aí, é outro sentido. É derivação? Sei. Só sei que essa flexão, nesse contexto, causou um outro sentido. Os gramáticos e os linguistas, eles não levam muito em conta uma coisa, que é um ponto fraco que eu vejo tanto nos linguistas, nos livros, né? Mesmo o Matoso Cana Júnior, como o Zé Lemos Monteiro também, eles pecam muito pela falta de abonação. O que é abonação? É você dar um exemplo. Eu citava aqui para vocês, mais cedo, o caso de elefante. O Evanildo Bechara diz assim, o feminino de elefante é lefoa. Mas não dá nem exemplo. Porque, normalmente, quem atesta isso é a literatura. Aí ele vai e não dá nem exemplo da literatura. Como é que ele sabe que é lefoa? Certo? Eu dei exemplo com elefante e lefoa. Eu dei um exemplo. Mas o Evanildo Bechara foi o primeiro gramático a chamar a atenção de que o feminino de elefante é lefoa. Tudo bem. Onde foi que ele viu isso? Não é bom dar um exemplo? Então, tudo que nós afirmamos, sempre é bom a gente entrar com exemplificação. Mais cedo eu colocar para você que dos gramáticos, e que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Como eu queria ter conhecido essa figura, que é o Rocha Lima, que tem uma gramática normativa da língua portuguesa. É incrível como ele enriquece a obra dele com exemplários extraídos da literatura. A Raquel de Queiroz, por exemplo, que é pouco citado nas obras literárias, nas gramáticas normativas, praticamente ninguém emprega, traz, extrai algum trecho da Raquel, mas o Rocha Lima, na sua gramática normativa, ele traz uns 15 exemplos, né, mostrando o potencial linguístico que a obra traz. Né? Certo? Então, aí eu estou dando exemplo como contra-exemplo. Os meus exemplos aí de saque e saque é um contra-exemplo o Lemos, né? O Zé Lemos Monteiro, dizendo, Lemos, eu não concordo, não foi bem feliz, não. Saca e saca, saca tem cara de gênero feminino. Não, coincidentemente é feminina. Coincidentemente é feminino. Coincidentemente, saco é masculino. Assim, né? No léxico da língua. E vocês sabem muito bem que a questão do gênero gramatical das línguas neolatinas tem muito a ver com o caso acusativo, né? E o nominativo.
por exemplo, no latim, no nome nativo, que terminava em A, era praticamente todas as palavras. Então, todas as palavras terminadas em A eram da primeira declinação, tá certo? E eram femininas. Mas tinha as exceções também, né? Nauta terminava em A, mas era masculino. Então, aqui é mais ou menos isso, né? Terminou em A, pode estar indicando aí uma herança latina, alguma coisa assim. Mas ela é quase, do ponto de vista semântico, quase heteronômica com relação a saco. Vejam aí palavras que, a rigor, elas não têm feminino. Não sei se vocês já prestaram atenção. Por exemplo, livro. Livro é livro. Então, tem palavras que são exclusivamente um gênero só. Livro é livro. Sacrário, aquele local sagrado, é sacrário. Cinzeiro é cinzeiro. Por isso que aparece o asterisco aí, né? Livro, o azinho ficou solto, porque eu errei aqui na formatação. Mas como é que a gente mostra aí que quando não há essa correspondência entre masculino e feminino, nós dizemos que aquela palavra tem um único gênero, né? Livro é unicamente masculino, sacrário é unicamente masculino, cinzeiro é unicamente masculino, porque não vai encontrar um correspondente, certo? Portanto, em livro, você tem o ozinho final, ele é vogal temática, em sacrário, o ozinho final é vogal temática, e cinzeiro, o ozinho final é vogal temática. Da mesma forma, palavras que não têm qualquer marca de gênero. Máquina é uma palavra feminina, mas não porque termina em A. Caneta é uma palavra feminina, mas não porque termina em A. Casa é uma palavra feminina, mas não porque termina em A. São palavras femininas porque virtualmente eu posso colocar antes de máquina o artigo A. Estabelecer, portanto, essa relação, essa concordância, né, que se daria no plano sintagmático. A máquina, né? A caneta, a casa, o livro, né? Mantendo essa relação que é esse sintagma nominal, né? A máquina, sintagma nominal, a caneta, a casa, certo? E eu acho isso fascinante. Não tem como você dar uma aula de flexão sem se aproximar da sintaxe, nem da teoria sintagmática. Não tem como fazer. Né? E agora uma provocação, né? Uma provocação. Essa matéria que eu li agora, eu até disse assim, puxa vida, se os alunos me perguntarem sobre isso, o que é que eu vou dizer? Eu disse, não, vou colocar isso aqui mais como provocação. Então, essa André Fischer, uma matéria de agora de outubro, ela diz, estamos prontos para o gênero neutro? E é muito interessante essa história do gênero neutro no campo gramatical. Ela está se referindo aí no plano sociológico, comportamental, né, social, contemporâneo, né, na ideologia de gênero, né, nesse contexto. Mas, no ponto de vista gramatical, o gênero neutro existe também, né? Só que a gente nem percebe. Por exemplo, eu digo assim, o belo. O belo. Então, você nota que a palavra aí
ela foi substantivada. Belo é adjetivo. Recebeu o artigo, ficou substantivada. Nós teremos aí uma derivação imprópria, né? Quando o adjetivo se transforma em substantivo. Muito bem. O belo quer dizer a beleza. O feio, a feiura. Mas é muito interessante que a rigor nem é masculino nem feminino, é o neutro. A beleza é feminina, mas o belo, esse O aí não é masculino, é neutro. E outro momento que eu acho que é neutro, com certeza, é quando você também, por derivação imprópria, transforma um substantivo ou um verbo em substantivo. Transforma um adjetivo em substantivo ou transforma um verbo em substantivo. Eu digo assim, o falar, o sorrir, o dizer. Esse O aí, ele é, na verdade, é um artigo neutro, né? Ele não está indicando que a palavra é masculina e feminina. É o quê? Neutro. E aí, eu estava me lembrando, por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Estamos prontos para o gênero neutro? Aqui a autora está, o André Fischer, está colocando que a própria gramática normativa ela vai ter que se atualizar, né? Esse contexto de ideologia de gênero. Ele diz, olha, a adoção do gênero neutro gramatical vai implicar uma série de regras, os artigos, numerais, pronomes, tal, tudo bem, e adaptações. E aí eu estava me lembrando do todo. Você diz assim, todo, toda. Em todo você tem o O, que é a vogal temática, e tem morfema, portanto, zero, e o feminino toda. O A, desidência do gênero. Mas em todo, este O, que é vogal temática, cujo papel é desaparecer para dar vida a novas palavras, criar novas palavras, graças a esse morfema zero, ou graças a essa desinência, essa vogal temática, é que a gente, nesse discurso da diversidade, a gente pode dizer todos. Certo? Então, o todos é exatamente a possibilidade de eu colocar essa marca ideológica do gênero neutro em todo, né? Em todo eu agrego, eu soldo a palavra todo. Já não posso fazer isso, às vezes, em tudo. Às vezes não cabe, né? Aquela forma é presa de tudo, tuda. Não dá. Então, para que eu possa dizer todos e a todas, ficar nessa linguagem da diversidade, eu preciso que essa vogal temática permita que eu chegue ao gênero feminino e que, ao voltar lá ao radical todo, eu possa acrescentar a sílaba eis, no caso. No caso aí foi a flexão, né? A flexão do neutro. Uma outra questão importante que com relação ao A, para a reflexão nossa aqui também, eu sempre me perguntei com relação a dentista. Eu digo assim, o dentista, a dentista. O dentista, eu sei que em dentista é dente mais ista. Mas quando eu digo a dentista, esse finalzinho aí recebe o gênero a, mas há uma espécie de colisão de A com A.
há um processo de colisão. O A do ista se colide com a desinência de gênero. Quem é mais forte? É o A do sufixo ista, ou da palavra dentista, ou o A, desinência de gênero. Quem é mais forte é o ista, porque ele pertence à palavra. Já a desinência de gênero é um morfema mais fraquinho, né? Ele some. Por isso que você pode dizer o dentista e a dentista. E um dentista, tudo bem, é isso mesmo. Mas em a dentista teria isso aí que eu mostrei aí. Dentista mais A, em que o segundo A, que é a desinência de gênero, ele cede. Por isso que eu digo, essa palavra dentista serve para o masculino e feminino. Porque aquele A que entra, ele fica sem força, ele desaparece. Certo? Isso aí é para você entender como o movimento da língua, né? Bom, já nos finalmente, eu não vou me alongar muito, porque eu não quero cansar vocês. Já indo para os finalmente. Aliás, eu posso até, para não cansar muito, eu posso até dar uma paradinha aqui para a gente conversar um pouco. Só um minutinho. Vamos dar uma paradinha agora e o objetivo aqui, vejo que é muita informação, o nosso objetivo aqui não é encher de informação sem reflexão. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acharam até agora? Que dúvidas tem? O que acharam de curioso? O que gostaria que eu falasse um pouco? Fiquem à vontade. Nós temos aqui ainda a Samara, a Joniele, a Jaqueline Azevedo, Paulina, a Maria Giovana, né? Tantos outros aqui, a Paulina, a Dariane. O que vocês acharam dessa primeira fala? Nós não encerramos, né? Mas eu queria só dar uma paradinha para ver a percepção de vocês. O que vocês acharam de interessante, que foi curioso, o que não gostaram, o que discordam, o que concordam? Com a palavra, os alunos. Bem, professor, assim, eu achei muito interessante essa questão aí do todos, né, do todes, da língua neutra, porque, assim, eu já perguntei para alguns professores e, assim, a grande maioria falou que ainda não é um termo muito aceito, né, porque ainda não é, assim, não é regra, sabe? Eu não sei nem se é regra a palavra que eu devo falar. Mas, assim, linguisticamente, né, eu perguntei para uma professora que ela é muito da linguística, ela falou que ainda não é uma coisa que a gramática já assim, já seja regra na gramática. Ainda tá sendo, assim, bastante, tá tendo assim, talvez uma dificuldade em inserir, assim, até mesmo no meio acadêmico. Tudo bem. A gente pode falar ainda mais um pouquinho. O que mais? Muito bem, Jaqueline, a observação. Quem mais queria colocar alguma questão? Dariane? Professor. Pois não.
Tariana. O que eu gostaria de falar sobre essa... Voltando lá no começo, o feminino de elefante. Professor, eu até então, concordando com a moça, que eu não lembro o nome dela, ela disse que até então nunca tinha se perguntado. E eu aqui pensando que há alguns femininos que eu também, assim, nunca parei para me questionar se havia um feminino daquela palavra. E isso, você trazendo agora, todo esse conteúdo que você trouxe até agora, isso me fez ver assim como às vezes passa despercebido algumas palavras. Foi muito interessante, professor. Ah, que bom. Dariana, é como eu colocava, né? Por exemplo, elefante é elefanta, certo? Mas é compreensível que a gente não se ocupe disso, porque quando a gente vê um elefante, é um elefante. Como é que eu vou saber se é masculino ou feminino? Jacaré? Como é, né? Um biólogo talvez faça essa diferença com tranquilidade. Eu, como falante da língua, não faço. Uma outra questão, Dariane, que é importante, é você corajosamente colocar algumas questões. Por exemplo, homem não tem feminino. Por que você não tem feminino? Porque você não tem um correlato. Nada com o mesmo radical, não existe uma, para dizer o feminino de homem. Mas não é mulher, não? Mas porque a gente supre essa lacuna. Então, tipo assim, genro. A lógica era para ser genra. Ora, mas eu não tenho um genro, eu não tenho genra. Aí eu vou no léxico, que é na gramática, e encontro nora. Marido. O correlato previsível era para ser marida. Não tem um marida. Às vezes a gente escuta brincando, né? Ah, marida e tal, brincando. Mas marido, esposa. Vixe, olha, marido e esposa. Se você notar, são gêneros heteronômicos. Isto é, eles têm uma grafia diferente. Eles não têm uma previsibilidade de radical. Porque a previsibilidade radical é essa. Genro, genra. Não tem genra, nora. Outro radical. Então, isso é heterotônico, né? Então, o heterotônico é essa outra palavra que supre a lacuna. Isso é fascinante, né? A gente está só discutindo o gênero aqui, não é? Gênero gramatical. E você nota que as gramáticas normativas tradicionais, elas deixam de fazer essa reflexão, é como você colocava agora. Alguns gramáticos dizem que o feminino de elefante é lefoa. Tudo bem, eu nem estou questionando. Eu aceito que seja lefoa, mas me dê um exemplo. Como é que você diz que é lefoa e não dá um exemplo? Eu digo que é elefante. Eu procurei exemplos e coloquei. Mas eu procurei exemplo. Nenhuma gramática que disse que era elefanta deu um exemplo. Exemplo aonde? Extraído da literatura, extraído de um jornal de circulação, extraído de um documento. Então, a exemplificação é muito importante. Botem isso na cabeça de vocês, que é muito importante durante a formação. Tudo que vocês disserem, afirme, sempre atestar, sempre mostrar onde foi que vocês colocaram isso, onde foi que vocês viram isso. É bem interessante enriquecer toda a exposição de vocês, tudo que vocês colocam com exemplos, mas digam também as fontes, onde foi que vocês extraíram um exemplo, né, que justifique aquela sua fala, aquela sua colocação. Então, eu sempre me preocupei muito em dar exemplos.
mas sempre em buscar as fontes. E a fonte que mais atesta, que mais abona, é a literatura. A literatura é a principal fonte de abonação, né? A principal fonte de atestar, dizer, olha, aquilo ali está documentado. A literatura se presta a isso. Tem um grande papel, além do prazer que a gente tem em ler a obra, nós temos também a possibilidade, via literatura, de dizer, olha, esta palavra surgiu nesse contexto. Foi assim aplicada. Por isso que as palavras têm a sua datação, porque tem o seu surgimento, principalmente na literatura, tá certo? Eu não procurei, mas eu não vi ainda exemplo com Elefoa. Só vi um caso, em 1941, para melhor dizer, né, que eu citei aqui, 1941. Mas eu não vi antes, no século XVIII ou XIX, eu não vi nenhum exemplo na literatura. Me lembro se busquei isso com muito afinco, mas acho difícil. Mas é muito provável que eu encontre de elefanta. Elefanta eu encontro porque eu já vi no dicionário de 1789 elefanta, né? Então, é previsível que elefanta, feminino de elefante, eu posso encontrar na literatura. Em romances, da prosa, na poesia, eu posso encontrar. Elefoa, eu acho muito difícil, né? Eu sou professor também de espanhol, por exemplo, no espanhol você tem elefante e elefanta, não tem elefoa. Tá? Embora o dicionário da Real Academia, ele fale também que a palavra elefante vem do grego. Então, para a gente dizer que LA, aliar, não sei o quê, tem que lembrar o grego aí. Mesmo assim, ele recorre ao genitivo, ao acusativo de elefante. Eu não sei qual é a declinação da palavra, não sei se ela é da terceira declinação, né? Elefantes, em que você tem o genitivo aí, que ajuda na formação, né, do gênero, tá certo? Então é isso. Então você vê, Dariane, que a partir de uma palavrinha só, você pode ir longe, gerar uma boa discussão. Quando você estiver nos seus estudos, nas suas reflexões, não fique pensando assim, eu vou estudar, eu tenho que estudar isso, tal, não sei o quê. Tudo bem, estudem muito, mas aprofundem questões importantes. Afunilem, né, questões importantes. Sabe uma coisa, vou estudar o plural de palavras terminadas em L. Pronto, ver o comportamento disso. Pronto. Vocês vão ver que esse afunilamento, que essa restrição, ela acaba te beneficiando em outras questões também. Né? Então, à medida que você faz recortes nos estudos linguísticos, você acaba aprofundando outros tópicos. Muito bem. Eu coloquei para vocês, eu espero que vocês já tenham visto, o formulário da frequência, né? Acho que vocês veem. E aí, nós temos Rian, Giovana, Jaqueline já se manifestou, Paulina e outros aqui presentes. O que é que vocês acharam do curso? Estão gostando até agora? Estou gostando muito, professor. Muito bem, Paulina. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu acho que... veja que hoje eu só falei do gênero, amanhã a gente vai dar continuidade, né? E depois, quem quiser, eu posso passar os slides, tá certo?
Você pode, se você me pedir, eu vou colocar aqui o Zap. Pronto, vocês podem me pedir aí pelo Zap, podem entrar em contato, que eu mando para vocês os slides, tá bom? Tá bom, professor. Certo. Todo mundo já fez a frequência? Já? Já tem resposta aqui. Pronto. Então, tudo bem. Pois tá, pessoal. Era isso que eu queria colocar. Pronto. Que bom, né? Então, aproveitem aí, entrem em contato comigo. Aí diz, professor, me manda o slide da aula de hoje que eu mando para vocês, tá bom? Que aí você já pode ir acompanhando amanhã e pode ir olhando, tá certo? Então, boa tarde para todos. Foi um prazer enorme contribuir com vocês, na formação de vocês. Tchau. Até amanhã. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau. Amanhã a gente continua com os slides. Me peço os slides para vocês conhecerem já o que eu vou falar amanhã, tá bom? Tá certo. Até amanhã, professor. Muito obrigada. Tchau.